Bíblia, em Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Numa linguagem mais jovem, abre o APC aí, irmão. APC. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Texto maravilhoso. Se os irmãos quiserem desligar esse ventilador do meio, só o do meio. Ou para vocês está de boa aí? Vocês estão tranquilos? Com esse barulhinho? O irmão está gemendo ali, já está sabendo que o chicote vai estralar no lombo. Pode deixar, está bastante calor. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Fala com o irmão que está aí do seu lado, não dorme. Fala aí, irmão. Você que está em casa aí, vai dormir também não. E põe fone de ouvido. O Senhor quer falar com a gente nessa noite. Diz assim o texto bíblico, a palavra sagrada do nosso Senhor. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem preservado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa em seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Paizinho maravilhoso, meu Senhor, meu Rei, Espírito de Jesus, me ajude a transmitir aquilo que o Senhor queimou em meu coração. Esteja sobre mim e através de mim, que essa mensagem alcance cada um agora, cada um que vai assistir posteriormente. Porque a tua palavra ela é tão maravilhosa, ela é tão viva, que ela não tem limites. E através da ferramenta da internet, ela pode alcançar exatamente aquela pessoa que necessita, assim como os que estão aqui também. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vocês já sabem do que eu vou falar. Eu já ministrei isso uma vez aqui na igreja. Mas eu sempre fico atento para saber o que o Espírito Santo quer falar para a igreja. É muito fácil para um pastor escolher um sermão. Em 4 anos eu tenho muitos sermões guardados, a gente tem que ter. Mas não é isso que não é isso que eu faço. Só quando o Espírito Santo não fala nada mesmo, eu ainda tento seguir o meu testemunho interior, que é conduzido por ele para escolher algo. E eu não sabia exatamente o que eu ia ministrar. Eu sabia, mas não sabia. Eu tinha sentido um sentimento em relação a isso. Eu até pedi ajuda para a Ruth. E ela falou um negócio de saudade. Saudade, né? Era isso, mas eu não lembrava que tinha esse irmão. E o Senhor me trouxe exatamente para esse texto, exatamente para esse tema de ministração que se chama Saudades. O tema da nossa reflexão de hoje. Exatamente trazendo tudo o que tem acontecido durante as últimas semanas. As palavras ministradas, as canções tocadas e cantadas. Inclusive no culto na casa que nós tivemos quarta-feira. Irmãos, aleluia! Faltaram muitos irmãos. Puxão de orelha de vocês. Tem a ver com o que a gente vai falar hoje também. E tudo tem sido está caminhando e se encaixando para uma questão de saudades. Uma questão de voltar a um lugar de onde muitos de nós saímos. E estamos fora da vontade de Deus. Fora do desejo do Senhor. E se eu perguntar para vocês, como vocês provam que amam alguém?
Como você prova que ama uma pessoa? Como você prova? Fala, eu te amo. Se for hoje na era nossa, como que você prova que você ama alguém? Fazendo um pix para ele? A pessoa vai ficar alegre, mas isso não é sinônimo de amor, não. Como você demonstra esse amor? Lotando uma rede social, mandando um monte de emoji, um monte de carinha, copiando e colando o texto de uma escritora muito famosa, que eu não vou fazer propaganda para ela, cola e põe lá embaixo lá, by não sei quem. Poemas, palavras. É assim que você demonstra que ama alguém? E como nós medimos esse amor? Se amamos ou não uma pessoa? Porque muitas vezes, até eu me refiro a alguns irmãos aqui da igreja, fala, irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Eu não falo isso por falar. Realmente eu amo essa pessoa em Cristo Jesus. Mas como nós lidamos com essa questão de realmente amarmos alguém? E é lógico que o meu intuito dessas perguntas não é dizer para você se você ama seu marido. Eu acredito que você deva amá-lo. Que você ama a sua esposa. Eu acredito que você deva amá-la. Que você ama os seus pais, ama os seus filhos. Eu acredito que você ama-os. Mas, como que nós amamos o nosso Senhor Jesus? Semana passada eu falei e eu ministrei sobre o meu Jesus. O Jesus bíblico e o Jesus que nós criamos para nós. Ah, eu amo Jesus. Será que o seu Jesus que você criou e ama é o que está aqui? E como nós amamos esse Senhor Jesus? Como nós amamos Ele? Nós vemos aqui no texto que nós lemos, João escreveu para 7 igrejas na Ásia. E essa igreja estava em Éfeso. E na igreja de Éfeso, Jesus se apresenta como aquele que anda no meio da igreja. E deixa eu te falar, isso não mudou. Jesus, o sumo pastor, é aquele que continua andando no meio da sua igreja, segurando a liderança dela na sua mão, como seu pastor superior. E Jesus está dizendo o que nesse texto? Eu estou vendo tudo, eu conheço tudo, eu ando no meio da igreja. Inclusive Ele está vendo tudo o que está acontecendo no meio da nossa igreja. Eu conheço tudo, eu vejo tudo, eu estou na liderança. E na igreja de Éfeso, nós vemos que há elogios para essa igreja. Ele começa dizendo, você é uma igreja que tem fidelidade, você é fiel, você é uma igreja que tem doutrina. Se fosse a nossa igreja hoje, vocês são uma igreja e vocês são fiéis. E essa igreja é uma igreja relativamente em várias coisas fiéis, senão nós não estaríamos nem construindo. É uma igreja que mantém a boa doutrina, irmãos. Nós estudamos, quem ministra aqui estuda, lê a palavra, uma pregação expositiva, uma pregação baseada bíblica. Nós nos importamos muito com a questão dessa doutrina. Ok, então, estamos aprovados, Senhor Jesus. A IPRC está aprovada. Mas o Senhor, Ele fala um mais. Embora, mas, Ele fala, contudo, vocês estão fazendo tudo isso que é lícito, que é importante, que é valioso, que tem que ter na igreja, mas está faltando o primeiro amor na prática do cristianismo que vocês estão dizendo que tem. Isso tem mexido comigo. Eu estava na hora do louvor ali, e o Espírito Santo gerou um sentimento muito forte de tristeza no meu coração. Tristeza, pastor? É, porque a tristeza segundo Deus produz mudança. A tristeza segundo o mundo, aí deixa você em depressão. E gerou um sentimento de tristeza. Eu fui lembrando sobre isso que eu ia ministrar mesmo, de como estão os nossos irmãos em relação ao primeiro amor. Eu tenho visto, eu tenho me deparado, eu tenho conversado, que muitos de nós parece que não nos importamos mais do jeito que nos importávamos antes. E eu vou repetir, eu não estou dizendo de ser fiel, eu não estou dizendo de ler a Bíblia, eu estou dizendo do primeiro amor, aquela chama, aquela paixão por Jesus que nós tínhamos. Eu estou vendo que muitos de nós estamos andando no automático. Fazemos as coisas, cumprimos as agendas e os cultos da igreja, mas eu não consigo ver o brilho no seu olhar, aquele brilho quando falava de Jesus, aquela alegria, aquela empolgação. Sabe a empolgação quando você ganha um brinquedo novo?
Sabe a empolgação quando você vai fazer uma coisa que você gosta muito, que você espera muito? Ficou o ano inteiro programando para viajar. Aí chega na hora da viagem, sabe se eu vou viajar amanhã. Aí entra no carro, dá partida, enche o tanque, coloca um monte de coisa que não vai usar na viagem, mas você coloca, porque tem que levar 5 malas. Aí você olha para a pessoa assim, tá com aqueles olhinhos brilhando, aquela alegria. E eu e você, já tivemos esse mesmo olhar em relação a Jesus. Em relação às coisas dele. Em relação ao amor com ele. Comece a fazer uma autoanálise. Quando foi o dia? Sempre tem um dia na nossa vida. Todos e muitos são especiais. Mas tem o dia D. Aquele dia. Aquele exato dia. Que o Espírito de Jesus mexeu nas suas estruturas. Que Jesus entrou de uma forma no seu ser. No seu coração. Que ali nada mais importava no mundo. Para você, se não ficar junto com ele. Aquele dia que ele catou seus castelos de areia, que você fantasiou um monte de coisa, e pá, deu pico e falou, não é assim. E você, tudo bem, Jesus está aqui. Deixa eu chutar o castelo junto com o Senhor. Lembra desse dia? E Jesus está dizendo para essa igreja, volte ao primeiro amor. Éfeso era trabalhadora. A igreja de Éfeso era fiel nas provas. Mas a igreja de Éfeso, assim como muitos de nós perdemos a capacidade de amar a Jesus. Você perde aquela capacidade de amar Jesus. Se eu fosse te dar um exemplo, era como assim, se uma esposa, eu falo assim, ó, marido, eu não te traio, mas eu também não te dou amor. Eu não te traí, mas eu também não ligo para você. Eu não traí você, não pequei. Mas eu também chego dentro de casa, ó. Você que se lasque. Vai fazer seu miojo. Vai passar sua roupa. Vai se virar. Eu estou dando exemplo, não estou dizendo que isso aconteça. Porque eu só estou dando exemplo para vocês entenderem. Mas ainda assim, ó. Eu te amo. Não te traio. Sou fiel. Mas eu não ligo para você. Minhas atitudes dentro de casa é como se você não existisse. Como se você fosse um fantasminha. É mais ou menos isso. Jesus está dizendo, oi, igreja em Éfeso, você faz tudo certo, mas você não me trai. Você até coloca à prova aqueles que dizem ser profetas e não são. Mas ao mesmo tempo você não liga para mim. Você não me dá amor. Você não me dá carinho. Aquela chama que ardia no seu peito não existe mais. Aquilo que você fazia para mim com tanto amor, hoje você faz por obrigação. Aquilo que fazia você levantar 5 horas da manhã, e não é pescar, é alguma outra coisa, você não faz mais. E o Espírito Santo me arrebentou, irmão, ainda agora. Bate primeiro em mim. Ele só falou para mim assim, quantas vezes você fez isso comigo, para mim, filho? Uma vez. Teve uma vez que eu estava morando ali no Sobrado. E eu falei, não, é hoje, Espírito Santo. Eu e o Senhor. Esperei as minhas mulheres dormirem. Lógico, né? 3 horas da manhã, eu falei, não fiquei a madrugada inteira. Aí 3 horas da manhã eu desliguei a televisão. Coloquei acho que música. E falei, é hoje, Espírito Santo. Eu vou amanhecer o dia junto com o Senhor. Aí eu fui seguindo o que eu escutei de... Já tinha orado com um monte de gente. Aí você vai orando em língua, irmão. Anda para lá e para cá, anda para lá e para cá. E vai orando, e aleluia. E vai orando. Aí você olha no relógio, 4 horas da manhã. Ô Senhor, ainda falta 2 para amanhecer mais ou menos. Não, nem sei hora. E você vai, anda para a cozinha, andava para a sala. E olhava lá fora. E eu falava assim, não posso falar tão alto, senão vão falar que está acontecendo alguma coisa. Na madrugada. E daqui a pouco eu olho, 4h30. Ai meu Deus do céu. Não, mano. Aí amanheceu. Quando amanheceu, a boca estava até doente, já tanto ficar orando em línguas. Orando assim. Aí amanheceu, eu falei, Espírito Santo, é nós. Falei, mas agora tem um plus, né? Vamos ficar mais uns 20 minutos para, né? Aí vai um pouquinho, depois dormir. E por que eu fiz isso? Alguém mandou? Eu quis fazer isso. E foi um dos momentos mais gostosos da minha vida.
E essas semanas mesmo, acordei 5 horas da manhã para fazer as coisas que eu gosto. Aí o Espírito Santo, comigo foi uma vez só, né? E aí? Quantas madrugadas você ora? E Jesus está dizendo isso. Vocês fazem tudo correto, mas não me amam. Não demonstram paixão por mim. E o Senhor tem trazido isso no meu coração para nós, para mim e para a nossa igreja. Ei, vocês continuam participando das coisas, mas cadê o amor? Cadê o brilho nos olhos? Cadê a paixão? Cadê a vontade? Cadê aquele desejo de estar comigo? E ele fala para a igreja em Éfeso: ei, eu vou te lembrar, e eu peço que você se arrependa. Volte, existe um caminho de volta. Pratique as boas obras. Ainda dá tempo. Existe uma sentença, mas a sentença não é hoje. Ainda dá tempo de voltar ao primeiro amor. Dá tempo de voltar às primeiras obras. Parte meu coração quando estamos em reuniões, no culto ou em alguma outra reunião, que eu olho para as pessoas não estão ali. Só está o corpo daquela pessoa ali. Ela não está louvando, ela não está adorando, ela está pensando não sei no quê. Para que vai no culto? Para que vai? Para cumprir um ritual? E Jesus falou: eu te prometo, falou para a igreja em Éfeso, quem vencer vai se alimentar da árvore da vida e ter vida eterna. A vida eterna é ter comunhão com Deus. E Deus é amor, você tem que amá-lo. Se você não tem comunhão com Ele aqui, o que você quer fazer no céu? O que você quer fazer no céu? Ah, que você tem medo do inferno? É por isso? Porque lá no inferno é quentinho, né? Hã? Não vai responder, lógico, né? Já você senta naquela cadeira pegando fogo, eu já te atendo. Pastor Cláudio Duarte fala isso. Mas por quê? Eles haviam abandonado o seu primeiro amor. Mas os vencedores morariam no céu, onde é um ambiente de amor. Por isso é ter comunhão eterna com um Deus que é amor. E como nós amamos a Deus? Como nós amamos a Jesus? Como nós amamos ao Espírito Santo? Qual é a expectativa de Deus, do nosso amor para Ele? Marcos capítulo 12, versículo 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, ouve, ó IPRC, ouve, ó igreja hoje. O Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Então, se você, presta atenção, participa das coisas da igreja, é fiel nos dízimos, mas não ama a Deus, não adianta. Arrependa-se, volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras. Se esses são os maiores mandamentos, por que falamos tão pouco disso na igreja? Por que perdemos o primeiro amor como a igreja de Éfeso perdeu? Isso é sério, irmão. Perder o primeiro amor é pecado. É pecado. Se você não está amando o Senhor Jesus, você está pecando. Em 1 Coríntios 16, 22, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. É o que está escrito. Se eu te perguntar hoje, você ama o Senhor Jesus? Você ama o Senhor Jesus? Quando você ama alguém, você consegue ficar longe dessa pessoa? Eu não sei vocês, mas acho que é natural. Se eu fico muito tempo longe da Yasmin e da Ruth, eu fico com saudade delas. Eu não vejo a hora de chegar em casa, dar um grude na Yasmin. Nem que for para a Ruth, dar uma
um excesso de comunhão comigo, mas eu tenho saudade. Tô brincando, meu amor, nem que for para dar um abraço nela, um beijo. Agora, em relação a Jesus, nós dizemos que amamos Ele, mas às vezes a gente fica a semana inteira sem falar com Ele. Ai, pastor, não, irmão, não estou falando dessa oração padrão, não. Eu estou falando de ficar com Ele. Ficar quieta, só você e Ele, sem nenhuma interferência externa. O máximo ali é um louvorzinho. Ou no silêncio, só você conversando com Ele nos seus pensamentos. Eu amo Jesus, mas você fica junto com Ele. Você não tem saudade dele, não? Você tem saudade do Pai? Eu não sei, mas o Pai tem saudade de vocês. O Espírito Santo, como foi ministrado, ele tem ciúmes. Ele tem ciúme de você. Quando você para de amá-lo, de se relacionar com Ele e se relaciona com outras coisas, com o mundo. O Espírito Santo tem ciúmes. Quantos de nós entristecemos o Espírito Santo? Essa semana? Hoje? E nós vemos que se nós voltarmos a Gênesis, lembra de Adão? Deus teve saudades de Adão? Será que Deus teve saudade de Adão? Quando Adão caiu, seus olhos foram abertos, eles se esconderam. E um Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus que criou ele, não sabia onde Adão estava? Escondido lá? Mas o que ele falou? Onde estás, Adão? Aonde você está? Eu estou com saudade de você. Na viração do dia ele ia ver Adão. Aonde você está, Adão? Ei, aonde você está, Tiago? Aonde você está, Isabela? Aonde você está, Antônio? Aonde você está, Cleusa? Aonde você está, avó? Aonde eu estou? Ele tem saudade de nós. Adão teve saudade de Deus. Nós vemos que depois de um tempo, acredito eu que Adão estava, não sei qual sentimento foi expulso do jardim, aconteceu tudo aquilo. Mas depois do nascimento do seu outro filho, depois que Caim fugiu, depois que ele matou Abel, nasceu um filho. Não sei se eu vou errar, é 7. Obrigado, ponto, obrigado. E a partir desse momento, Adão voltou a adorar a Deus. Eu imagino a saudade que ele tinha. Talvez fosse por vergonha, talvez fosse por sentimentos, os mais variados possíveis, mas eu imagino a saudade que Adão estava, de levantar seus olhos para os céus e falar: Pai, meu Deus, meu Criador, eu tenho saudade de quando eu estava no jardim e quando nós passávamos juntos, aquele período, aquele tempo na viração do dia. Se nós voltarmos na história de Israel, Moisés era alguém que tinha tanta intimidade com Deus, que ele falou: Senhor, deixa eu ver a tua face. O único em toda a história da Bíblia que ousou dizer: deixa eu ver a tua face. Você está entendendo o nível de relacionamento, o nível de amor, o nível de paixão? E Deus falou: Moisés, eu não posso, você me ver, você vai morrer. Mas como nós temos essa intimidade, como eu te amo tanto, como você me ama tanto, eu vou passar na fenda da rocha, você vai me ver pelas costas. Se a gente voltar, ainda na história de Israel, o homem segundo o coração de Deus, Davi, ele teve saudades da presença de Deus. Salmo 42:1, abre para mim esse aí, abre aí, Salmo 42. Um homem que ama a Deus, um homem que um dia já foi apaixonado por Jesus, ele vai ter saudades. No Salmo 42, Davi diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntaram o tempo todo:
Onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Hoje os nossos queridos irmãos, eu não posso ir na igreja, não vem na oração. Se tivesse culto aqui, não ia vir no culto. Se tem culto na casa, não vai no culto na casa. Se eu posso marcar o que for, não vai. Mas ama a Jesus. Ou fica se alimentando de outros pastores. Ei, se você pertence a essa igreja, ok, eu sou o primeiro a abençoar a sua vida para ir ver outros pastores. Mas você tem que se alimentar na sua casa. Você tem que alimentar na casa onde você foi. Jesus, quem te colocou aqui? Foi Jesus. A sua raiz está onde? Aqui. Então é daqui que sai o seu alimento. E pode se alimentar de outros alimentos. Eu sou o primeiro que incentiva os irmãos a ir para outros lugares. Mas tem muitos de nós, irmãos, que assistem todo mundo na internet. Só não assiste a live da própria igreja. Visita tudo que é igreja. Só não vem na igreja deles. Nem na Santa Ceia presencial que eu marco, não vem tomar Santa Ceia. Irmão, vocês têm noção do que está acontecendo na Europa? Vocês têm noção? Vocês já viram algum vídeo de algum pastor lá da Ucrânia convocando e pedindo oração? Você tem noção do que é você querer cultuar a Deus e não poder? Você tem noção do que é você não ter um som funcionando, janelas abertas e propagando o nome de Jesus? Senão você é perseguido e morto? Cadê o primeiro amor? Se nós voltássemos à parábola contada por Jesus, o filho pródigo saiu, quebrou a cara, mas num determinado momento, a Bíblia diz que ele caiu em si, a ficha caiu. Ei, eu estou com saudades do meu pai. Meu pai me amava tanto. Eu fico imaginando o sorriso dele, as palavras de amor. Quando eu errava, ele falava: não, tudo bem, aprenda com o erro, vai dar tudo certo. O abraço quente, a sensação de segurança. E eu larguei tudo isso por causa de nada. Mas eu estou com saudades. Eu vou voltar para a casa do Pai. Eu vou voltar para o meu lugar de aconchego e amor, que é nos braços do meu Pai. Volte ao primeiro amor. Se nós voltarmos na história e nós vermos a vida de um dos apóstolos de Jesus, Pedro. Já falei muito de Pedro aqui e vou continuar falando. Vocês sabem o que aconteceu? Pedro achava que ele era o cara, o mais bravão, o que catava a espada e cortava a orelha, que nem fez com o mal. Pedro achava que ele era a último refrigerante do deserto. Eu não vou falar de propaganda, não. A última bolachinha do pacote. Ele não podia não externar, mas ele achava que ele era isso. Ele era muito autoconfiante. Mas ele traiu Jesus. E às vezes, presta atenção, eu e você, nós traímos Jesus. Nós traímos o Espírito Santo. Mas eu não pequei. Só o fato de não amá-lo como se deveria é um tipo de traição. Porque você está amando outra coisa no lugar dele. Você pode ter certeza que aquilo que ocupa a maior parte do seu tempo é o seu Deus. Aquilo que ocupa a maior parte do seu tempo é o seu Deus. E Pedro traiu. E vocês sabem da história. Não vou focar hoje, não vou ministrar sobre Pedro. Mas ele errou. E ele vazou para pescar de novo. Foi lá para a praia. Voltou. E Jesus falou assim: manda chamar Pedro. Eu quero falar com Pedro. Jesus ressuscitou, chamou os apóstolos, falou: eu quero falar com Pedro. E a intenção de Jesus era conduzir Pedro a uma autoanálise sincera sobre o nível de amor que realmente ele tinha por Jesus.
E ele começa a perguntar para Pedro: tu me amas, Pedro? Tu me amas? Você ainda acha que você é o cara? Você ainda vai manter essa soberba, esse espírito de altivez, se achando que é o super crente, o super religioso, que só porque você dizime não faz nada politicamente errado, então você cumpre a lei? Você ainda acha que é o cara, mas você me trai por qualquer outro programa que vai satisfazer sua carne? Se fosse para nós hoje. Tu me amas, Pedro? Tu me amas? Se Jesus perguntar para você hoje: tu me amas? Você ama o Senhor Jesus? E existe um jogo de palavras no grego, quando Jesus faz essas 3 perguntas para Pedro: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Essa palavra amas, no original, uma palavra descrita significa ágape. É amor sacrificial, é o amor de dar a vida, é o amor de Deus. E ele pergunta: Pedro, ágape-me? Pedro, você me ama a ponto de dar a sua vida por mim, como você disse? Pedro fica quieto. Existe um outro tipo de amor. Existe 4: storge, que é o amor entre família; eros, que é o amor romântico entre casal; e filéu, e ágapau. Ágapau. E ele chega, na segunda vez ele fala: Pedro, ágape-me? Tu me amas? Tu me amas filéu? Desculpa, ele pergunta: Pedro, filéu-me? Tu me amas filéu? É isso? Você me ama apenas como um amigo? Como um companheiro? Como um amor de irmão? Pedro fica quieto. E Jesus está confrontando Pedro assim como ele confronta a gente hoje. Você me ama a ponto de dar a sua vida? Você me ama como um amigo seu? Meu camarada, eu saio aqui de madrugada para atender um camarada. Esse amor é o amor de amigo? Esse amor que você tem por Jesus? E na terceira vez ele pergunta: Pedro, é sério? Filéu-me? Você só tem esse amor filéu para me oferecer? Você não tem mais nada para me oferecer? É só um amor de amigo? E ele começa a levar Pedro a fazer uma avaliação sincera do nível de amor que Pedro tinha. Pedro, tu me amas filéu? E a única razão de Jesus fazer isso, a única razão de Jesus estar fazendo isso conosco hoje, não é trazer para nós um sentimento de culpa ou de peso, falando: tá aí, falando que eu não amo ele. Não, é levar a gente para ver que nível de amor nós estamos tendo por ele. Não é para nos condenar, para que nós possamos nos arrepender e voltar ao primeiro amor, voltar às boas obras, voltar a ter aqueles olhos que brilhavam por Jesus, aquela chama, aquela vontade de orar, aquela vontade de ler a Bíblia, aquela vontade de estar com Ele. Como eu disse, perder o primeiro amor não é você estar em crise. Perder o primeiro amor é você estar em pecado. Lembra-te de onde caíste. E Jesus falou: Pedro, mas eu quero te fortalecer. Eu sei que eu te conheço. Você não me ama a ponto de dar a sua vida ainda. Você ainda não tem esse amor ágape. Mas eu, Pedro, eu intercedi por você. E vai chegar a hora em que você vai me amar mais que a sua vida. Vai chegar a segunda chance, Pedro. E você vai me amar. E você vai ser conduzido pelo meu Espírito. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida daqueles que eu amo. Cuida daqueles que me amam. E vocês sabem que Pedro foi martirizado. E no momento do seu martírio, ele falou: para. Eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Vira essa cruz de cabeça para baixo. Primeira vez eu fui covarde. A primeira vez eu achei que eu amava Ele. A primeira vez eu achei que eu era o cara. Mas Ele me deu uma segunda chance. E eu tenho tentado fazer tudo que eu posso para Ele. Eu tenho tentado viver de forma que honre o nome dEle. Não está escrito isso, eu estou parafraseando, tá? Está dessa forma. Se fosse para nós hoje: eu errei, beleza. Eu ainda estou no erro, beleza.
Volte ao primeiro amor. Você vai ter chance. Você tem a segunda chance. Lá na frente, você vai conseguir. Se você não tem esse nível de amor por Jesus hoje, se você não está amando ao Senhor do jeito que se deve amar, se seu coração está dividido entre o mundo e Deus, Ele está te falando hoje: ei, arrependa-se, volte ao primeiro amor. E você lá na frente, você vai conseguir. O amor não se expressa. O amor não se expressa somente através de palavras. Eu vejo muita gente que fala que ama, mas é só palavras. O amor se expressa principalmente através de ações. Eu amo ao Senhor, mas eu não fico orando, eu não falo com Ele. Como é que amor, que raio de amor é esse? Eu amo a Jesus, mas não passo nem meia hora com Jesus durante a semana. Se eu somar, não dá meia hora. Eu amo o Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como incendeia. Ué, mas você só fala isso aqui dentro. Cadê você pedindo para Ele te incendiar todo dia? Quando você acorda, Espírito Santo, toma conta das minhas ações, dos meus pensamentos. Me capacita para o meu trabalho hoje. Me ajuda. Ah, mas eu não posso orar. Não, irmão, você pode estar conectado o tempo todo com Ele. Aqui, ó. O Espírito habita dentro de você. Você esqueceu? Você pode estar conectado o tempo todo com o Espírito Santo. Deus não desiste de nós. Nós temos que despertar o nosso amor, a nossa paixão por Jesus. 1 João capítulo 3, versículo 18. Olha o que o apóstolo João diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. A sua maior declaração de amor por Jesus, sabe qual é? É a do Facebook? É a do Instagram? É você marca na Bíblia? A maior declaração de amor por Jesus que você pode fazer é a maneira que você vive. É a maneira que eu vivo. Entenda que eu não estou dizendo de você fazer um esporte que você gosta. Eu não estou dizendo de você comer o rango que você gosta. Eu estou dizendo de você amá-lo. Amá-lo. E amá-lo não é vir uma vez no culto, às vezes, de vez em quando, ou participar da coisa e nem está prestando atenção. Amá-lo é amá-lo. É quando a gente está cantando Hosana, Hosana. Você está ali cantando, mas você está com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito dizendo: Hosana, Hosana, eu te adoro, Hosana. Bendito é aquele que vem, bendito é Ele, Hosana, Hosana nas alturas. Você está declarando realmente o seu coração. Não está saindo só da boca, está saindo do coração. A geração de hoje canta muito sobre amor, mas faz muito pouco do que canta, infelizmente. Vamos voltar agora a falar da igreja de Éfeso. Éfeso capítulo 2, versículo 1. Ele diz: ei, eu conheço as suas obras. Eles trabalhavam. É possível você, sem amor, trabalhar no reino de Deus? É possível você, sem amor, sem estar amando, trabalhar no reino dele? Trabalhar pro reino dele? É possível? A igreja de Éfeso fazia isso. Ei, eu conheço as suas obras, a sua fidelidade, a sua doutrina. Vocês, não abrem mão da palavra, da doutrina. É possível trabalhar para Ele sem amor, por obrigação? É possível. Mas é impossível amá-lo e não expressar isso trabalhando para Ele. Quando você ama Ele, irmão, você faz. Você se lança, você se joga, você se... Ei, lembra o que eu falei para você no começo? Você lembra aquele dia na sua vida? O dia D. Você lembra o dia na sua vida? Eu não sei se foi o dia do seu batismo. Eu não sei se foi o dia que você foi batizado com o Espírito Santo. Eu não sei o dia que o Espírito Santo catou você de jeito e moeu você. Ei! É hora de você voltar para aquele dia. Volta para aquele dia. Para o vinho novo.
O Senhor trouxe você, te deu um ministério, te capacitou, mas você parou de amá-lo. Então volta lá pro quarto, que nem eu escutei do Brunão. Vai buscar o menino lá no quarto. Vai buscar o menino lá. Aquele menino que orava de madrugada no chão da cozinha. Vai buscar aquele menino que passava a madrugada orando. Volte ao primeiro amor. Qualquer motivação para trabalhar para Jesus pode desaparecer e acabar com o tempo. Tem pessoas que só querem reconhecimento. E quando esse reconhecimento acaba, sua motivação desaparece. Qual sua motivação em fazer o que faz? Por que você faz? Lembra-se de onde caíste. Jesus tem saudades de você. Saudades de quando você se prostrava e adorava Ele. Saudades dos momentos felizes em que Jesus se alegrava com você, sorria para você. Saudades de ter intimidade com você. Recorde o que Jesus já fez para você. Se lembre como é ser guiado e conduzido pelo Espírito Santo. Existe em nossa vida, às vezes, um ponto de falha e um ponto de retorno. Abra comigo. João 18:18. Diz assim o texto: fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Pedro estava de longe vendo Jesus. Ponto de falha, se escondendo. Talvez igual você, eu e você hoje, se escondendo, olhando de longe. Agora vamos ver o ponto de retorno. João 21:9. Vamos ler do 7. Vamos ler do versículo 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabamos de pescar. O mesmo ponto de falha, que Pedro estava naquela fogueira, olhando de longe Jesus, como um covarde, naquela hora, foi o ponto de retorno dele. Quando tinha uma fogueira, Jesus fez a fogueira e estava esperando eles. Pedro viu, pulou, foi em direção a Jesus. Ele falou: Pedro, está vendo essa fogueira? Se você for ler o texto depois, você vê que quando Pedro estava de longe, Jesus deu uma olhada para ele, assim, uma encarada para Pedro. Vai ler depois do Evangelho. E aquela fogueira depois era o ponto de retorno, dizendo: Pedro, vamos? Bora voltar? Bora? A mesma voz que perguntou para Pedro há mais de 2000 anos atrás, pergunta para você novamente agora: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Estava com saudade de você. Adão teve saudade de Deus. Pedro teve saudade de Jesus. Você tem saudade do Espírito Santo? A igreja tem que ter saudade de sempre estar nesse primeiro amor. Sempre voltar ao primeiro amor. Pessoal, pode vir. Se nós formos olhar desde o princípio, Deus nos ama demais e quer estabelecer essa relação conosco de amor.
Cristo nos leva a Gênesis. Gênesis 3:8. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da sua presença, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Eu não sei se você está me entendendo, você que está assistindo, mas o Senhor tem saudade de você. Saudade de ouvir a tua voz. Saudade de estar com você. Se você pudesse voltar atrás, e você pode, é hoje. Talvez você não faria o que você fez, mas você tem a oportunidade hoje de fazer tudo diferente. Talvez a gente muitas vezes troca a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus, a paixão por Deus, pela escuridão da noite. E quando a Bíblia fala de noite, ela fala do mundo, fala das coisas que nos afastam de Deus. Talvez você, por se deixar levar por um monte de coisa, deixou a luz que brilha para os homens, a luz de Jesus, pelas trevas, pelas noites que parecem não ter fim, pelas noites de tristeza, as noites de angústia, as noites de solidão. Ei, o carpinteiro de Nazaré está aqui hoje. Arrependa-se, arrependa-se. Volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, volta àquele dia que você era apaixonado por Jesus. Lembra daquele dia? Não como saudosismo, mas lembra disso e volta até a mesma postura diante dele. Eu não sei se você tem vontade e saudade de estar com ele, mas eu tenho. E todos nós, filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, não podemos ficar longe dele, não podemos ficar longe do Senhor. Enquanto eles cantarem essa canção, eu te sugiro a orar e se arrepender. O Senhor tem algo para trazer uma restauração para a sua alma essa noite. Você não precisa continuar nesse desânimo. Você não precisa continuar fazendo as coisas arrastado para Deus. Ele quer te levar e te voltar hoje a queimar seu coração, para você fazer as coisas por amor a Ele, por paixão. Comece a orar. Comece a abrir seu coração. Deixa Ele falar com você. De andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi neste jardim, jardim da inocência. Oh, 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 oh. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi neste jardim, jardim da inocência. Oh, oh, oh. Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor alcance cada um de nós agora. Ó Espírito Santo, Espírito de Jesus, vivifica essa palavra nos nossos corações. Traz à nossa memória
aquilo que nós temos feito, Senhor. O que estamos trocando, Senhor? Nos arrependemos, Jesus, e queremos voltar ao primeiro amor. Leva aqueles que estão com o coração duro ainda, Senhor, a ter um quebrantamento, porque é o Senhor que os convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas que nós não possamos continuar desse jeito, que a tua igreja não possa continuar desse jeito, morna, Senhor, porque o Senhor vomita da sua boca quem é morno. Aquece o nosso coração, queima o nosso coração. Queremos voltar ao primeiro amor, queremos voltar ao teu jardim. Ei, queremos voltar ao teu jardim. Ai, que saudade, Jesus. Que saudade, Espírito Santo. Que saudade, Espírito Santo. Queima isso no nosso coração. Alcance cada um deles, os que estão aqui, os que estão assistindo agora, os que vão assistir posteriormente. Queime a tua palavra no coração deles, e que isso se transforme numa atitude, num posicionamento de te buscar, mesmo cansado, mesmo não tendo vontade. Eu quero estar contigo, queremos estar contigo. Que saudade, Jesus. Ai, que saudade, Senhor. Que saudade. Alcance cada um deles agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.